Agora chamo para compor a mesa o professor Zé Ricardo Cunha. Muito bem, gente. Olha, queria agradecer ao Centro Acadêmico por me fazer esse convite, permitir conversar com vocês sobre esse assunto, que além de ser um assunto que está em voga, é uma coisa que está sendo discutido ultimamente, é um assunto da maior importância. Quer dizer, mesmo que não tivesse em voga, não tivesse um assunto na mídia, ele continuaria sendo da maior importância, continuaria sendo fundamental. Mas é bom saber que, de alguma forma, a mídia e também a história do Brasil está pautando um assunto importante como esse, né? Ainda que com algumas décadas de atraso, mas, enfim, está pautando, né? Isso é que é importante. Então é isso. Então, gente, boa noite. Meus cumprimentos aqui a todos os colegas que estão aqui. Vocês sabem que essa ideia do direito à memória, do direito à verdade, ela se inscreve dentro de pelo menos para nós, né, no campo do direito, dos direitos humanos, ela se inscreve dentro de um tema, de um tópico, que no direito internacional dos direitos humanos nós chamamos de justiça de transição ou justiça transicional. Justiça de transição ou justiça transicional. O que é a justiça de transição ou a justiça transicional? É exatamente este campo do direito internacional dos direitos humanos voltado para esse processo de passagem, de transição de algum regime de exceção, de algum regime fundado na violência, na opressão, para um outro regime supostamente democrático ou estabilizado sob bases democráticas, né? Ou pelo menos bases formalmente democráticas. Claro que o conceito de democracia ele é muito amplo e muito denso, né? E admite uma percepção em vários níveis, né? Mas pelo menos num regime formalmente democrático. Bom, o que acontece? O que acontece é que num regime de exceção, num regime que rompeu com a formalidade, com a legalidade, são produzidas várias formas de violência social e de violência institucional, inclusive por meio do Estado, que a gente sabe que produz violência o tempo todo, né? Mas que nesses momentos produz mais ainda, né? E produz à margem da legalidade. Muito bem. Então, quando a gente faz a reconstituição do tecido social, é preciso colocar os pingos nos is. Para colocar os pingos nos is, vem a justiça de transição, que é pensada em três momentos. O primeiro momento é chamado o momento da verdade. Aí, normalmente, na justiça transicional, são montadas comissões de verdade. O que fazem as comissões de verdade? Elas restauram a história para que os acontecimentos, os fatos, sejam conhecidos e elaborados, interpretados, para que a partir daí a gente possa dizer realmente o que se passou, quem foi agressor e quem foi vítima, especialmente o que fez o Estado agressor com base no seu poder estatal de violência sobre a sociedade. Então, o papel de restaurar os fatos, ele vem com a Comissão da Verdade. Exatamente por isso tem esse nome, Comissão de Verdade. Depois, a segunda comissão que constitui a justiça transicional é a Comissão de Conciliação ou Reconciliação. O que faz a Comissão de Conciliação ou Reconciliação? Ela coloca exatamente todas as instituições sociais para dialogarem. Coloca um representante das vítimas ou as próprias vítimas e os seus agressores para, em alguma medida, dialogarem. A ideia da Comissão de Conciliação ou Reconciliação é fazer com que a nova etapa da sociedade continue, mas continue sem que as mágoas estejam elas abafadas, sem que os sentimentos estejam oprimidos, sem que as vozes estejam caladas.
Então, para que as vozes sejam ditas, para que os gritos sejam ecoados, a comissão de conciliação vai trabalhar. Vai trabalhar e vai dizer, olha, o pessoal da memória já revelou que a verdade foi essa, ou o pessoal da verdade já revelou qual foi a nossa memória, agora a turma aqui vai dizer, vai soltar o grito que está preso na garganta, essa é a ideia. Então, dá voz àqueles que sempre tiveram calados, pelo menos nesse período de exceção. Isso é o que faz a comissão de conciliação. E a terceira comissão, o terceiro trabalho da justiça de transição é o chamado trabalho de justiça, ou a comissão de justiça, que alguns vão chamar também de justiça transicional. O que faz essa comissão? Faz a restituição do status quo anterior ao sistema, ao regime de exceção. Ou seja, quando você faz algum tipo de ruptura institucional, uma violência institucional desse tipo, o que acontece é que pessoas são perseguidas. Porque são perseguidas, elas são obrigadas a largar a escola, são obrigadas a largar o trabalho, são obrigadas a largar a família, muitas delas são processadas judicialmente, dessas que são processadas judicialmente, muitas são condenadas à revelia, quer dizer, na ausência, na sua própria ausência, o processo corre e elas são condenadas. Então, se formaliza, nesse caso, uma série de injustiças. A comissão de justiça volta atrás para dizer, olha só, você tem direito a ser restituído nessa função pública que você ocupava. Você tem direito a uma indenização por esse tipo de perseguição que você sofreu. Você tem direito a reparar o seu estado civil. Você tem direito a uma revisão do seu processo criminal. Todas essas coisas são feitas, então, pela comissão de justiça. Então, quando você junta as três coisas, a comissão de verdade, a comissão de conciliação e a comissão de justiça, você institui este período de justiça transicional, de transição, que é para que esta nova etapa da vida social, essa etapa sob o Estado de Direito, ela possa vigorar. Mas possa vigorar havendo um acerto de contas com o passado. É isso, um acerto de contas com o passado, para que a história não seja, como via de regra acontece, para que a história ensinada não seja a história do opressor. Claro que a história é do vencedor, exatamente. Claro que a história é a história de quem a faz. A gente sabe disso, mas a história narrada, a história ensinada, via de regra, é a história do vencedor, que é, muitas vezes, o opressor. Então, para que depois desse regime de exceção, dessa ruptura, o Estado de Direito volte sob uma legalidade e a história seja reconstituída, a justiça de transição trabalha para que a reconstrução da história não seja só essa do opressor ou do vencedor. Essa é a ideia. Pois bem, em vários lugares do mundo, sempre que a gente tem uma passagem de um sistema para o outro, se instaura a justiça de transição, e a ONU mesma, ela ocupa um papel importante para ajudar esse país que ainda está, digamos assim, recolhendo seus cacos, é o país que está em reconstrução, ajudar esse país a fazer esse processo transicional. A gente está assistindo agora, por exemplo, em boa parte do Oriente Médio, a passagem de várias ditaduras militares para regimes que se propõem democráticos. Isso tudo ainda é muito recente, a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas caso se constitua mesmo essa transição de ditaduras militares para regimes democráticos, nesses países da Idade Média deve-se instaurar a justiça de transição e serem formadas as comissões de verdade, conciliação e justiça. Então isso aconteceu no Timor-Leste, aconteceu na África do Sul, aconteceu em vários lugares, e aconteceu nos países da América Latina, pelo menos em boa parte dos países da América Latina, que durante a década de
de 70, final de 60, 70 ou início de 80, passaram por ditaduras militares. E no Brasil isso não aconteceu. No Brasil isso não aconteceu. O que nós estamos falando hoje, pessoal, quando se fala em comissão de verdade, isso é fundamentalmente histórico, não só porque vai entrar nos livros escolares que os filhos de vocês vão estudar, mas é histórico porque nós estamos acertando as contas com a história, com o nosso passado, coisa que nesse país não aconteceu. Não aconteceu, por exemplo, depois da ditadura Vargas, né, no Estado Novo, não aconteceu depois da ditadura militar que nós tivemos. Nós estamos agora fazendo esse acerto de contas e lentamente podendo reconstruir o nosso passado. Podendo reconstruir o nosso passado. Claro que isso não é fácil, isso não é simples. O que está acontecendo aqui não é uma justiça de transição propriamente dita. Primeiro porque no Brasil, aqui na proposta que foi feita, nos moldes do que foi aprovado, não há nem a comissão de conciliação e nem a comissão de justiça. Foi proposta, através de lei, de iniciativa do Executivo, a comissão de verdade. Comissão de verdade. O que fará esta comissão de verdade conforme foi aprovado na legislação brasileira? Será uma comissão muito pequena, muito modesta, formada aí por 7 pessoas e com estrutura aí de uns 14 funcionários, com a proposta de reconstituir a memória para verificar exatamente essas violências institucionais que foram perpetradas de 46 para cá, de 46 para cá, num período bastante grande. Essa comissão, ela vai reconstituir essa memória, vai trabalhar sobre os arquivos públicos para conseguir fazer, entre aspas, tá, pessoal, por atacado, aquilo que a comissão de anistia está fazendo ou fez até pouco tempo no varejo. A comissão de anistia pegava caso a caso as pessoas que foram violadas, perseguidas e mortas na ditadura militar e aprovava algum tipo de indenização aos familiares dessa vítima ou à própria vítima quando ela estivesse viva. Mas isso caso a caso no varejo. A Comissão da Memória quer trabalhar sobre os arquivos, exatamente para pensar aí institucionalmente no atacado e não só no nome e sobrenome de cada um. Claro que esse trabalho não é um trabalho fácil, não é um trabalho que seja feito também a curto prazo. Para isso mesmo, que a Secretaria de Direitos Humanos, ela constituiu um comitê de professores. Aí um dos motivos pelos quais eu acho que eu fui, ou o motivo pelo qual eu fui chamado para essa mesa é exatamente porque eu estou participando desse comitê gestor, um comitê de professores, formados por professores de todas as regiões do Brasil, que vai trabalhar na implantação de observatórios de memória, verdade e justiça em diferentes universidades do Brasil. Então, esses observatórios terão financiamento da Secretaria de Direitos Humanos e eles deverão produzir os insumos, os materiais sobre os quais aquela comissão de verdade, que ainda não foi nomeada, os seus membros ainda não foram nomeados, aquela comissão deverá trabalhar. Então, os observatórios, a ideia é que nós tenhamos uns 5, 6, 7, 8 observatórios, que os convênios já sejam assinados até o fim desse ano, no início do ano que vem. Esses observatórios vão trabalhar nos arquivos públicos, aqui no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que nós temos boa parte da nossa história republicana, né? E também nos arquivos públicos regionais, locais, trabalhar nesses arquivos e produzir conhecimento sobre estes documentos e sobre que tipo de justiça, entre aspas, formal ou informal foi feito naquele tempo. Por exemplo, trabalhar com a memória dos inquéritos policiais, os inquéritos nos DOPS, pegar os documentos das polícias militares,
das polícias militares não, das polícias das Forças Armadas, né, polícia do Exército, a polícia da Marinha, e principalmente dessas duas, esses arquivos, os inquéritos que aí foram produzidos, trabalhar com os autos dos processos judiciais, ver quantos foram condenados à revelia, enfim, levantar este material, que é um material público, para dar de insumo para essa comissão de memória que vai ser nomeada ainda no Brasil. Então a gente espera que nos próximos 2 anos esse seja um trabalho profícuo, ainda que um trabalho parcial. Ainda porque o trabalho total implicaria a conciliação, implicaria a justiça, e implicaria no campo da justiça uma coisa que o Supremo já jogou uma pá de cal, mas que nós, quer dizer, nós que acreditamos nos direitos humanos, nós que de alguma forma militamos nessa área, ou simplesmente nós, pessoas de boa vontade, ainda não desistimos. E o que é isso que o Supremo jogou uma pá de cal? Vocês devem lembrar, não? Que é a possibilidade de fazer a condenação penal, criminal, dos torturadores desse período. Porque a lei de anistia que foi aprovada em 79 foi uma lei, quer dizer, só tem sentido falar numa lei de anistia se você pensa aqueles que foram perseguidos pela máquina de Estado. Primeira coisa é essa. Lei de anistia, não é, claro, lei de anistia não é para os que tinham a gestão do poder. Lei da anistia é exatamente para aqueles que foram perseguidos pela máquina de Estado, é para aqueles que foram empurrados para a ilegalidade durante o regime de exceção. Então, institui-se agora um regime de exceção, aí se diz, todo mundo que é da UERJ está na ilegalidade. Pronto, olha aqui, todos nós na ilegalidade. Aí todo mundo aqui é perseguido, é preso, é torturado, a gente foge, vai para fora do país, vive na clandestinidade. Aí, quando a lei de anistia vem, ela vem para dizer, galera, foi mal, vocês que eram da UERJ, não tinham nenhum motivo para estarem na ilegalidade, então vocês estão anistiados por todas as condenações que sofreram. Então beleza, agora a gente pode voltar para a UERJ, tranquilo, né, pegar engarrafamento de 2 horas para chegar aqui, tudo normal, como acontece. A lei de anistia é pensada exatamente para essas pessoas. Aí o Supremo interpretou, não, a lei da anistia é para todo mundo, é para geral. Todo mundo, então não importa se você era perseguido pelo Estado ou se você era perseguidor do Estado. O que já é uma interpretação questionável. Mas mais ainda, o Supremo disse o seguinte, e mais, a lei da anistia celebrou um grande acordo no Brasil, a lei da anistia significou uma virada de página na sua história, um recomeço sem justiça de transição, né? Mas um recomeço, e isso vale inclusive para aqueles que no exercício da função pública, etc., torturaram as pessoas que estavam sob a custódia do Estado. Torturaram. Só tem um problema, a lei de anistia é para crimes políticos. Tortura não é um crime político. Tortura não. Crime político é perseguição fundada em ideias. A tortura é você exatamente infringir todo tipo de violência física e psicológica com o objetivo que as pessoas falem alguma coisa. Então a tortura pode acontecer durante um regime de exceção vinculado a uma prática política ou não, como acontece ainda hoje, perpetrada por forças da segurança pública aqui ou acolá. Tortura. Então, tortura não é um fato que acontece em função das tuas ideias. A tortura é exatamente essa prática, você infringir toda a violência física e psicológica com o objetivo de que a pessoa fale alguma coisa. Muito bem, o Supremo disse que não, a tortura está abrangida pela lei de anistia e por isso, apesar de ser dos crimes contra os direitos humanos, etc., serem crimes imprescritíveis, mas está anistiado e também você pode jogar uma conta de prescrição, enfim. O que a gente espera
é que ainda nesse processo transicional que nós estamos começando agora lentamente, a gente possa recuperar essa ideia para também ir à busca dos torturadores, desses que praticaram este crime, e mais do que isso, um crime sem perdão. Crime sem perdão. São crimes que violam não uma pessoa, não uma família, não uma sociedade, mas toda a natureza humana, toda a dignidade humana. Bom, mas quando a gente fala, meu último ponto aqui, isso tinha a ver com a justiça de transição. Queria dar para vocês uma ideia do que é a justiça de transição e do que nós estamos fazendo aqui, que está relacionada a uma dimensão da justiça de transição, que é a dimensão da memória, e da verdade. Mas quando a gente fala em memória e verdade, isso suscita um outro ponto, que é um ponto especialmente caro para nós que somos juristas, que é como lidar com esses direitos que subjazem à questão da verdade. Porque, por um lado, o que todos nós sabemos é que há um direito à lembrança, um direito à memória, por meio do qual nós realizamos um valor que é a verdade, que é um valor caro ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, presente na Constituição brasileira. Então, para isso, nós buscamos o direito à memória. O que implica o direito à memória? O direito à memória implica a abertura dos documentos, dos arquivos públicos, por isso que essa semana passada, agora, há poucos dias, foi aprovada a lei no Congresso Nacional que acaba com o sigilo eterno dos documentos públicos, o que foi uma conquista extraordinária de toda a sociedade. A legislação anterior, ela dizia que os documentos poderiam ficar sob sigilo, os documentos ultrasecretos sob sigilo durante 30 anos, mas renováveis por sucessivos períodos de 30 anos, ou seja, ad eterno. E a legislação que foi aprovada agora diz que os documentos podem ficar sigilosos por 25 anos, renováveis por mais 25 anos e ponto. E 50 anos, que já é muito tempo, 50 anos que dá muito... tudo que é preciso de meio século, de se estabilizar aí na sociedade, já em meio século já conseguiu, 50 anos. Então, isso é que o Congresso... O que foi uma grande vitória da sociedade brasileira, porque eliminou o principal argumento, que é um argumento perigosíssimo, um argumento totalitário, um argumento arbitrário, absolutista, que é o argumento da razão de Estado. Da razão de Estado. Em nome da razão de Estado, você pode perpetrar esse silêncio eterno, esse, às vezes, o silêncio que vira uma mentira também. Então, a primeira coisa, trabalhar com os arquivos públicos, abrir os arquivos públicos, fazer a leitura desses documentos, pesquisar sobre esses assuntos. Então, isso tem a ver exatamente com o direito à memória para a realização do valor verdade. Só que este direito à memória, ele não está expressamente inscrito na nossa Constituição. Há uma série de valores e direitos fundamentais, dentre os quais você pode extrair esse direito. O que não é um problema, viu, gente? Porque nós juristas sabemos que boa parte dos direitos fundamentais estão escritos, só que outra parte dos direitos fundamentais, eles não estão escritos. Esses direitos, eles decorrem de um acervo moral da sociedade, são produzidos historicamente e são, portanto, inferidos dos princípios que estão na Constituição. Então, tudo bem, eu tenho direito à memória e à lembrança, só que, por outro lado, qual é o problema? O que se opõe ao direito à memória e à lembrança? Vocês não fazem ideia? Se eu tenho direito à memória de um lado, do outro lado tem direito a quê? Ao esquecimento. Exatamente. O direito ao esquecimento. Que é um direito tão fundamental quanto o direito à memória. Um direito que todos nós temos, um direito ao esquecimento. Esse direito, por exemplo, ele foi construído na jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, quando uma pessoa cometeu um dado crime,
cumpriu a sua pena e quando ela estava exatamente para passar na sua progressão de regime para o regime semiaberto, se não me engano, um jornalista fez ali um documentário, um produtor fez um documentário e nesse documentário envolvia a questão do crime que essa pessoa cometeu. A família, quando soube, falou, não, olha, peraí, vai dar um bis-idem aí, porque na hora que ele estiver sendo solto, esse documentário vai passar e a sociedade toda, claro, lembrando disso, vai de novo fazer uma condenação social dessa pessoa que já pagou formalmente por isso. A Corte Constitucional fez o quê? Disse, é verdade. Ele tem o direito ao esquecimento. Aquele direito que entre nós o ex-presidente Figueiredo invocou logo assim que... Vocês, garotada não lembra disso, não lembram disso, né? General Figueiredo que disse, assim que ele terminou o mandato, disse, esqueçam de mim, né? Pois é, o direito ao esquecimento. O que fez a Corte Constitucional? Ela disse... O direito ao esquecimento, ele é um direito fundamental e deve ser tutelado também. Qual foi a solução que a Corte Constitucional deu naquele caso, na década de 70? Disse o seguinte, então, você, jornalista, você pode passar sim o seu documentário, mas só daqui a 2 anos. Só daqui a 2 anos. E tentou fazer o que hoje, para nós, virou quase moda no nosso jargão jurídico, né? Que é fazer uma ponderação de princípios ou ponderação de direitos. Então, a todo mundo que diz, e eu vou encerrando, que, olha, mas há o direito ao esquecimento, por parte de várias pessoas que atuaram naquilo ali e preferem... É verdade, há o direito ao esquecimento, só que esse direito ao esquecimento que deve ser respeitado, ele deve ser ponderado com o direito à memória para a realização do valor verdade. E neste caso, nós não estamos trabalhando, diferentemente da comissão de anistia que trabalhava no varejo, a comissão da verdade não está trabalhando no varejo, está trabalhando no atacado. Quer dizer, quando você está pensando no direito ao esquecimento de algumas pessoas por um lado, você tem que pensar que, por outro lado, há o direito à verdade que não é de algumas pessoas, que é de toda a sociedade brasileira. Mas aí vocês poderiam me retrucar com razão direito dizendo o seguinte, Zé, então o teu argumento é de tipo utilitarista, né? Deve prevalecer o interesse da maioria. Não, quer dizer, também, tudo bem, eu assumo, esse é um argumento, mas não é o único, lógico, eu não quero me render ao utilitarismo, porque senão as maiorias opressoras vão sempre esmagar as minorias, né? Não é só uma questão utilitarista, porque o direito à verdade é de toda a sociedade em face do esquecimento, do direito ao esquecimento, que é de alguns. A questão é que aqui, enquanto o esquecimento ele possui um valor instrumental, ele serve para alguma coisa, a verdade, me desculpem se eu parecer muito kantiano, mas a verdade, ela possui um valor em si mesma, uma dignidade que é própria. E essa é a questão, por isso que nesta ponderação o direito à verdade é tão fundamental. E mais, e não é só nosso, é de todas as gerações. É um direito que se estende do presente para o passado e para o futuro. Daí a importância da verdade, como diriam alguns numa cultura católica ou cristã como a nossa, né? Conheça a verdade vos libertará. Já é o nome do exercício da liberdade, é a hora desse exercício. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a participação do professor Zé Ricardo.